Você já ouviu alguém dizer, não consigo orar? Ou ainda, a minha oração não passa do teto? Pois é, isso tem se tornado cada vez mais comum no meio do povo de Deus. Pessoas que enfrentam uma grande dificuldade quando o assunto é oração. Ou então aquelas que até oram, mas têm a sensação de que a sua oração não está passando do teto. Eu quero mostrar através da palavra de Deus o que nos impede de orar. Esse assunto é interessante para você? Então assista este vídeo até o final, porque é sobre isso que nós vamos aprender hoje. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: Orai sem cessar. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tenha o hábito de orar. E tantas outras passagens bíblicas mostra Deus nos incitando a orar, mostra Deus nos chamando para orar. Como por exemplo, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou ainda Jeremias 33:3, que muitos dizem que é o telefone do céu. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas se Deus fala tanto acerca de oração e nos chama para orar, então por que nós não conseguimos orar? Será que Deus pediria algo que nós não somos capazes de fazer? E ainda, pedindo algo para nós, será que Deus não nos daria uma capacidade, ou um suporte, ou uma ajuda para que nós viéssemos conseguir realizar aquilo que Ele está pedindo? A Bíblia Sagrada diz no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, que até mesmo no que diz respeito à tentação, Deus, Ele nos ajuda nisso. A palavra de Deus diz que nós não somos tentados além da nossa capacidade, porque juntamente com a tentação, Deus nos dá o escape para que nós possamos suportar. Então vemos que Deus ele jamais vai pedir alguma coisa que nós não conseguimos realizar. E no que diz respeito a Deus nos ajudar dentro daquilo que Ele está pedindo, a palavra de Deus diz em Romanos 8:26 que o mesmo Espírito nos ajuda, ou seja, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como convém pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se Deus nos ajuda, se Deus não nos pede algo que nós não sejamos capazes de fazer, então, afinal de contas, o que tem nos impedido de orar? Bem, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar dentro do contexto bíblico um Deus extremamente organizado. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, que quando Deus agora quer destruir a humanidade em Gênesis 6, e ele então encontra Noé justo juntamente com a sua família, ele decide então salvar a Noé e sua família. E ele então vai colocar sob o encargo de Noé ele construir uma arca. E a Bíblia Sagrada diz que Deus não deixa por conta de Noé, mas ele dá detalhes de como deve ser construída essa arca. A palavra de Deus diz, por exemplo, em Isaías 38, que o profeta Isaías é enviado até o rei de Judá chamado Ezequias. E o profeta vai dizer, põe a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Muita gente entende essa passagem que ali Deus estava falando acerca da vida espiritual de Ezequias, que possivelmente ele estava em pecado. Mas quando nós lemos o contexto bíblico, nós vamos ver através da oração de Ezequias que não era bem assim, pois Ezequias orou, Senhor, ser servido de te lembrar que andei nos teus caminhos com inteireza de coração. Então, se Deus não estava falando da vida espiritual de Ezequias, é natural que Deus estava falando do próprio reino, para ele pôr a casa em ordem, organizar, deixar um sucessor, deixar o reino de uma forma legal antes da sua partida. Então, vamos ver na Bíblia Sagrada um Deus extremamente zeloso e
organizado. E é justamente isso que tem prejudicado a vida de oração de muitas pessoas, a falta de organização. Quando nós não nos organizamos para alguma coisa, nós também não nos preparamos para aquilo. E tudo quanto nós formos fazer sem preparo, nós vamos ser mal sucedidos naquilo ali. Tudo quanto nós nos empenhamos em fazer, mas sem ter um preparo em cima daquilo ali, nós não vamos conseguir realizar. Eis aí a razão pela qual muitos de nós não conseguimos orar. Por exemplo, nós nos programamos e nos organizamos em tudo na nossa vida. Nós temos muitas vezes um horário para ir dormir, um horário para levantar, o horário para tomar café, o horário para almoçar ou para jantar. Se resolvemos fazer uma viagem, planejamos e nos organizamos antecipadamente o dia e a hora de ir viajar e o dia e a hora de voltar. Mas quando o assunto é a oração, normalmente nós não fazemos isso. Nós não organizamos. Nós normalmente depositamos diante de Deus aquilo que é sobra do nosso tempo, aquilo que é sobra do nosso dia a dia. Eu me lembro que eu trabalhei durante muito tempo em uma metalúrgica. Eu trabalhava numa máquina chamada guilhotina, onde eu cortava chapas de aço. E após eu cortar esta chapa de aço, essa chapa era colocada numa outra máquina chamada puncionadeira, que cortava já no formato do produto final. E normalmente sobrava algumas bordas desta chapa que eram depositadas em caçambas, que ia para uma empresa de reciclagem. Aquela empresa de reciclagem aproveitava aquelas sobras, mas para o produto da nossa empresa, da empresa que eu trabalhava, aquela sobra não era útil. Ou seja, normalmente as sobras não são úteis para nós. Se não são úteis para nós, por que seriam para Deus? A Bíblia Sagrada mostra um exemplo muito claro que Deus não gosta de sobras. O Senhor Jesus, certa feita, estava com os seus discípulos, observando as pessoas que vinham depositar ofertas no gasofilácio. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus chamou a atenção para a oferta de uma viúva pobre. A viúva veio e depositou algumas moedas apenas, e ele disse que aquela oferta que a viúva deu era a maior de todas. Na verdade, em questão de valores, aquela viúva não tinha dado grande quantia diante dos outros que depositavam grandes somas de dinheiro. Mas Jesus explicou que a oferta daquela viúva foi a maior porque ela deu tudo o que tinha, enquanto que os outros deram aquilo que estava sobrando. Isso mostra que Deus, ele não gosta de sobras, daquilo que está sobrando, daquilo que não é útil para nós, o resto, de certa forma, de nós. Durante muito tempo eu trabalhei em um supermercado. Isso foi na época em que ainda circulava as moedas de 1 centavo de real. E eu me lembro que no caixa, no interior, ali próximo do caixa, existiam alguns recipientes cheios de moedas de 1 centavo, que estavam ali sendo deixadas de lado. Raramente eram utilizadas, até mesmo para troco não era colocado no caixa, porque normalmente eram substituídas por balas como troco. E de tanto essas moedas não ser utilizadas hoje, elas não estão mais em circulação. E nós corremos um grande risco quando nós depositamos apenas sobras diante de Deus. Assim como as moedas de 1 centavo, talvez a nossa oração não seja rejeitada totalmente, mas no mínimo ser deixada de lado para Deus. Então nós precisamos nos organizar justamente para isso, para que nós não venhamos depositar a sobra diante de Deus. A Bíblia Sagrada mostra homens de Deus tendo uma organização no que diz respeito à oração. Quando lemos, por exemplo, Atos, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. A Bíblia Sagrada também vai dizer em Atos, capítulo 16, versículo de número 13, que Paulo e Silas, quando chegam naquela região da Macedônia, eles procuram um lugar para orar. E a Bíblia também diz que Jesus, por diversas vezes, procurou lugar à parte para orar. Ou seja, havia lugares específicos e momentos específicos para a oração. Ou seja,
Nós precisamos nos organizar desta forma, separar um momento, um local para Deus. É evidente que a oração não deve ser algo mecânico, de certa forma, litúrgico. Não estou dizendo que deve ser desta maneira. É evidente que nós podemos orar enquanto trabalhamos, enquanto dirigimos, enquanto executamos uma tarefa doméstica, mas me refiro ao ato de separar um tempo a sós com Deus. Ou como disse o próprio Senhor Jesus, entrar no teu aposento, fechar a porta após si e falar com o teu Pai que vê em secreto. E ali não haverá interrupções, não haverá distrações, mas somente um momento de desfrutar da comunhão e a intimidade com Deus. Precisamos, portanto, nos organizar para ter esta vida de oração com Deus. A oração é algo fundamental na nossa vida, é algo extremamente necessário para a nossa vida. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, que Cristo é o fundamento. Mateus capítulo 7 vai dizer que o homem que ouve e pratica a palavra de Deus, Jesus compara com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, sobre o alicerce, sobre um fundamento. Ou seja, a palavra de Deus mostra que Cristo e a sua palavra é o fundamento da vida cristã. Porém, eu creio que a oração é a coluna da vida cristã. E assim, como uma casa, a vida cristã, espiritualmente falando, é uma casa que está sendo edificada. Se você edificar uma casa apenas sobre o fundamento, ainda que o fundamento seja o mais perfeito possível, mas se você levantar essas paredes sem coluna, qualquer vento que bater nessa parede vai derrubar. Se você levantar uma casa sem colunas, ela não terá estrutura para suportar uma cobertura que vem sobre ela. A nossa vida espiritual é da mesma forma. Se nós não colocarmos a coluna da oração na nossa vida, as paredes da nossa casa vão desabar com qualquer vento que vier a soprar. Se nós não colocarmos a coluna da oração na nossa vida, nós não podemos suportar uma cobertura que de repente Deus quer colocar sobre nós. É por isso que nós precisamos ter uma vida de oração, porque através da oração nós estruturamos a nossa vida, através da oração nós chamamos a atenção de Deus, através da oração nós adquirimos intimidade com Deus, porque a oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Então, o que mais tem impedido uma vida de oração é justamente essa falta de organização, porque não nos organizamos. E então, lá no final do nosso dia, naquele momento em que já estamos cansados, fatigados e indispostos, nós decidimos então orar. Então, ao dobrarmos o nosso joelho, não sentimos Deus. Ao dobrarmos o nosso joelho, as palavras não fluem e temos a sensação que a oração não está passando do teto ou que Deus não está nos ouvindo. Na verdade, não é Deus quem não está nos ouvindo. A verdade é que nós não estamos conseguindo falar. Então, quer ter uma vida profunda de oração? Vamos imitar o Senhor Jesus, vamos imitar os grandes homens de Deus que separavam momentos específicos para falar com Deus. Que você possa se policiar a partir de hoje, organizar a sua vida e separar um momento único e exclusivo para Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus.